Boas-vindas a mais um Torta de Climão. Esse episódio que continua falando sobre um tema quente. É um tema que pode ajudar a manter as coisas mais amenas ou ferrar a gente de vez. E para essa conversa de hoje, esse bate-papo tá de volta aquela querida, aquela amada. E vocês que estão acompanhando nosso Instagram do Partido Verde, tá acompanhando nosso Instagram já estão apaixonados pelos seus conteúdos sobre eleições, sobre informações muito importantes para você que quer ficar por dentro do que vai acontecer ano que vem, né, Mari? Pois é, gente, eu vou começar agora fazendo um axé das antigas, ó. Dizendo que aqui tá quente, aqui tá frio, muito quente, muito frio. Gente, porque vocês têm que entender que pagodão baiano é assim uma vanguarda, entendeu? Eles previram o que estava acontecendo, que a gente ia ter de. Já estava naquela época, né? Mas falando de mudanças climáticas. Brincadeiras à parte, gente, eu tava morrendo de saudade. O Luciano, ele tá muito viajandeiro, sabe, gente? Ele tá no Brasil todo, tá todo viajando. Agora ele está em Jaboatão dos Guararapes. Cuidado com os tubarões, hein? Ó, cuidado, o tubarão vai te pegar. Hoje eu tô toda Não, do nem no pagodão baiano. tubarão aqui, não. Tô Não, de boa, viu, Mari? mas hoje eu tô toda do pagodão baiano, mas não é nem isso. A gente tem que falar da COP, né? COP 28, né? E falando um pouquinho do que a Raíssa acabou comentando com você na semana passada, a gente vai trazer notícias quentíssimas, mas falando em mudanças climáticas, tá um calor gigante no Brasil, mas em compensação na Europa tá muito frio, gente. Tá muito frio, geadas gigantescas. Então, mais uma vez, a gente tem que trazer essa pauta que tá virando pop. A COP é pop? Eu te pergunto, você, nosso telespectador, se você acha que a COP é pop, né? Porque a expectativa é que passem 70 mil pessoas por lá. Gente, eu acho que nunca teve uma conferência do clima tão quente, com uma expectativa tão alta, não é, Lu? Então, com certeza, e voltando um pouco no que você comentou das geadas, hoje tive uma reunião, né? Para quem não sabe, eu trabalho numa organização que tem sede na Alemanha. Muitas pessoas não puderam participar da reunião porque as condições estavam tão péssimas que não funcionava a internet, não funcionava nada. Algumas pessoas estavam em deslocamento, ficaram presas nos lugares onde estavam. Então, realmente, gente, quando a gente fala de extremo climático, é para todo quanto é lado. É totalmente extremo de tudo quanto é coisa, né? Seja de chuva, seja de seco, seja de frio, seja de calor. É realmente uma questão de total desequilíbrio. E agora a COP, se ela é muito pop e tal, é sim, a gente já adiantou um pouco no último programa que a delegação brasileira tinha tudo, né? Tínhamos quantidade de inscritos, mas agora nós temos a quantidade oficial de quantas pessoas foram lá e tiraram a sua credencialzinha e estão lá presentes. A delegação do Brasil tem 1.337 pessoas, é a maior comitiva do evento organizado pelas Nações Unidas, e nós brasileiros correspondemos a 5% do total de participantes, ou seja, mais de 190 países presentes, o Brasil representa mais de 5% das pessoas que estavam lá. Olha, se fosse para ser uma torcida organizada, a gente com certeza ia fazer muito barulho. E estamos fazendo muito barulho, né, Mari? Pois é, mas antes da gente falar da COP, eu acho importante a gente comentar que agora o Brasil assumiu a presidência do G20, gente, pela primeira vez na história. E aí é uma oportunidade da gente pensar se realmente o Brasil está preparado para liderar essas grandes questões mundiais, né? E protagonizar um capítulo que pode ser ou histórico ou virar meme na internet. Eu, sinceramente, confio no papai Lula. Acho que Lula vai ser um sucesso, acho que ele tem aí um grau de popularidade gigante, ele tem um carisma muito grande. Eu sou fã, né? Então, difícil falar sobre Lulinha, paz e amor, tá? Então, ó, confio em você, Lulinha. E além disso, né, inclusive tem um bastidores aqui, uma amiga minha anunciou esses dias que está trabalhando nessa equipe que vai durante esse processo do G20 no Brasil. E Mari, assim, não tem como a gente não ter expectativas boas, porque a gente teve agora recentemente o exemplo do Lula na liderança do Conselho de Segurança da ONU, mas a preocupação é o quê? Os outros países, né, os nossos queridos países, ou não tão queridos, colonizadores, né, históricos. Nós temos um grande conflito acontecendo, que está tendo uma série de repercussões não só sociais, mas também econômicas. O Lula já deu suas opiniões sobre isso, o governo brasileiro já deu suas opiniões sobre isso.
tem sido bem rígido quanto à questão do que Israel tem feito nesse conflito, né? Eu acredito que isso vai ser um ponto de discussão bem grande também, assim como foi no Conselho de Segurança da ONU, e os Estados Unidos foi lá e vetou, né, o pedido do Brasil de ter um cessar-fogo humanitário, ou seja, que as Nações Unidas, outras organizações comunitárias pudessem entrar no território para poder oferecer todo o socorro necessário às pessoas que estão lá sendo bombardeadas diariamente, né? Os números de pessoas inocentes, civis, que estão morrendo todos os dias não param de subir, e agora Israel declarou também sua guerra a todo o território de Gaza. Então, ele estava falando que era só o norte, não sei o quê, agora está sendo bombardeado de norte a sul do território de Gaza. Não há lugar mais seguro naquele local. Outra coisa que eu tenho falado bastante nesses eventos, assim como tem falado agora, por exemplo, na COP, é a questão da fome. Que não existe desenvolvimento, que não existe debate sobre clima sem debater a desigualdade no mundo, né? Ou seja, a gente precisa ter como pauta principal a gente erradicar de vez essa questão para a gente poder começar também a igualar as pessoas de uma régua um pouco mais alta, né? Porque nós não estamos todos no mesmo barco, não vamos todos sentir as consequências climáticas da mesma forma, como a gente pode ver a partir do exemplo do Brasil, né? Quem são as pessoas que são mais afetadas por deslizamentos, por afundamentos, né? Como nós temos o exemplo de Maceió, e assim por diante, tá? E Lu, é. pergunta, de quem que é a frase que ecologia tem luta de classes é jardinagem? Você sabe de quem que é? Porque que Do virou Chico Mendes. meme, é do Chico Mendes? Então, Chico Mendes. assim, mais uma vez, Chico Mendes maravilhoso, né? Eu acho que isso sintetiza muito a sua fala. As pessoas acham que a gente está falando ainda, quando o tema fica tão distante da realidade, a gente tem que voltar para a realidade e falar que a gente está combatendo a pobreza, né? É isso. Bom, mas aí a gente falou das possíveis polêmicas do G20 e as polêmicas da COP, Mari. Não tinha como não ter polêmica, né, gente? Vou até colar aqui, porque os nomes são muito difíceis, tá bom? Ó, o presidente da COP, Sultan Al-Jaber, se eu falei errado, me desculpe, tá? Já tô pedindo. Que ele também é CEO de uma das petrolíferas estatais dos Emirados Árabes. Aliás, é a petrolífera estatal dos Emirados Árabes, que ele também é presidente. Ele fez uma afirmação que deixou o povo, gente, de cabelo em pé. Ai, gente, homem fazendo omissa, ainda mais CEO de petrolífera, né? CEO de petrolífera sendo CEO de petrolífera. E aí é como a gente colocar um gato para cuidar de um aquário. Ou melhor, né? Eu vou falar do meu cachorro. É como colocar um cachorro para cuidar de uma carninha bem cheirosinha, né? Essa polêmica foi porque resgataram uma declaração que ele fez no dia 21 de novembro. Foi o jornal britânico The Guardian que publicou essas declarações dele durante o evento que ele estava participando de forma online. E aí, o que ele trouxe que virou um grande bafafá na conferência? Eu vou ler o que ele disse. Não existe nenhuma ciência, nem nenhum cenário que diga que a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis é o que vai permitir atingir 1,5 graus Celsius, daí uma complementação, de aumento da temperatura média global, fecha aspas. Por que esse é tão importante dar um pouco mais de contexto? Na última conferência do Egito, com grande disputa de poder, se ia colocar a frase phase out, né? Ou seja, o que ele diz aqui de eliminação progressiva de combustíveis fósseis, porque isso quer dizer o quê? É o que dá a entender que a gente vai transitar para parar de depender só de combustíveis fósseis para fontes renováveis. Lógico que, né, o lobby do petróleo não quis que essa transição progressiva estivesse no texto, e aí, com ele dando essa declaração, foi mais um ponto que o presidente desta conferência com certeza não quer que isso esteja incluído de algum ponto da negociação. Ele até tentou amenizar depois dessa repercussão. Ele disse, ele é todo negacionista, a gente viu nessa frase, mas ele disse que respeita a ciência das mudanças climáticas, se mostrou bastante indignado em relação à matéria, dizendo que ela traz uma fala descontextualizada. Isso está super repercutindo, diz que estão repercutindo demais para falar contra ele. O fato é que o presidente da conferência é também o presidente de uma petrolífera, gente.
Isso é absurdo. E mesmo antes da COP começar, ele já havia dito algumas contradições apontadas por ambientalistas. E aí, gente, você vai ter um presidente de petrolífera presidindo uma conferência de mudanças climáticas. Ai, olha, É assim, é aquela piada pronta, né, Mari? Mas assim, também vale ressaltar que ele foi muito perspicaz, porque logo no primeiro dia da conferência, ele conseguiu fazer um acordo a respeito de algo que há muitos anos vinha se discutindo. Acho que a gente comentou um pouco no último programa, né? Mas já que a gente está falando de novo dele, que foi essa questão do fundo para perdas e danos, né? Ou seja, os países que estão mais sofrendo com as consequências climáticas, que não contribuem, possam ser possam receber de grana para restabelecer estruturas que sejam destruídas e assim por diante. E aí, dentro desse fundo, Portugal e outros países já estão se comprometendo, né, para que essa dívida histórica possa ser restaurada de alguma forma, né? O fundo vai falar que o comprometimento é que tenha 100 bilhões de dólares anuais só para esse fundo que vai ser usado para os países que mais sofrem com crise climática e menos contribuem para o problema. bom, mas agora eu vou ler mais uma notícia da COP que eu achei bem interessante e talvez bem positiva. Os Emirados Árabes e diversas instituições de caridade ofereceram 777 milhões, 3,8 bilhões de reais, em financiamento para a erradicação das doenças tropicais negligenciadas, que devem piorar à medida que as temperaturas sobem. Pois é. Mas aí, colocando um outro ponto, chegou a hora de passar vergonha no débito e no crédito, porque o Brasil ganhou o antiprêmio fóssil do dia. Mário, eu já acompanhei alguns desses prêmios, ele é muito bem montado. O que acontece? A sociedade civil, todos os dias, se reúne na conferência, que é pela CAN, é uma organização da sociedade civil que acompanha essa conferência do clima, e eles votam e dão os motivos para qual país deve ganhar o prêmio por fazer o seu melhor e fazer o pior. E aí, o Brasil acabou ganhando o primeiro lugar, e eu vou ler aqui o porquê. Ele foi destaque pelos seus erros, né? Como eu disse, a Climate Action Network, a rede de ação climática, CAN, ela é uma associação que tem 1.300 organizações de mais de 120 países, e aí todos os dias ele entrega esse prêmio. E no dia 4/12, o premiado foi o Brasil. As declarações do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, endossadas pelo presidente Lula, enfatizam as contradições fortes do Brasil. Se o Brasil almeja ter liderança climática no planeta, não pode se juntar a um clube de produtores de petróleo, a OPEP+, confundindo a produção de petróleo com liderança climática, né? O Brasil recebeu esse convite e logo aceitou para fazer parte dessa rede dos, dos países que mais produzem petróleo, e como as pessoas chamam de cartel, porque são eles que definem os preços globais de petróleo. Bom, retiro o que disse sobre meu papai Lula, tá? E ele querendo explorar petróleo lá na nascente do Amazonas, né? Então, assim, desculpa, Lulinha, retiro o que eu disse, né, nesse momento, mas essas foram as notícias pop da COP, tá? E a grande questão que fica é: será que essa COP 28 foi mesmo um grande sucesso? Será que vai ser um daqueles sucessos de bilheteria que ninguém nunca vai esquecer? Fica aí a pergunta para você. É só a gente pegar a pipoca e acompanhar os próximos capítulos. Eu espero que a gente não estoure essas pipocas nesse calor, né? Que seja realmente estourada de forma mais tradicional do nosso fogão. E que nem as bebidas se congelem ao ponto de a gente não conseguir bebê-las, né, Mário? Porque estamos precisando do tanto que a gente trabalha. Enfim, a única certeza é que nós estaremos aqui com vocês para assistir esse grande espetáculo, para ouvir a opinião de vocês. Então, compartilhem as suas opiniões, compartilhem quais são as suas perspectivas, o que você quer ver acontecendo aqui no Brasil quando toda essa delegação de pessoas voltarem para o nosso país, né? Nós temos muitos deputados do PV que estão lá, como nós já dissemos. O deputado Daniel já fez alguns vídeos, né? Inclusive a gente postou também no Instagram do Partido Verde, está com mais de 30 agendas lá para realmente
conversar sobre o que a gente pode avançar enquanto Brasil, também na perspectiva do legislativo. E Lula também deu um outro recado, tá, gente? Que, como a gente disse, ele está sendo bastante criticado e tal, ele mandou de volta para o sociedade civil. Olha, legal, vou fazer o que eu posso, tá? Mas a gente tem que estar de olho no quê? No Congresso. Eu posso fazer um monte de coisa e tal, etc. Mas pode ser que aconteça que nem está acontecendo com o marco temporal. Vai chegar no Congresso de direita, um Congresso que pensa mais nos bens de alguns lobbies, vai fazer jogadores por terra. Então, gente, comecem essa discussão do legislativo também na sua cidade. Mais uma vez, ano que vem tem eleições municipais. É muito importante pensar na prefeitura, mas também é muito importante pensar na Câmara. É lá que vocês vão poder aprovar um plano de ação climática do seu município, vão poder aprovar leis que favoreçam a educação climática, possam favorecer a conservação de áreas permanentes, vão fazer o mapeamento, zoneamento da sua cidade. Então, assim, vamos estudar bem esses candidatos e candidaturas, especialmente se elas forem do PV. Vamos dar uma olhadinha especial para isso, né? E você também pode entrar em contato com a gente, né? Tem o nosso site do Partido Verde, para que você também possa conhecer um pouco nossos valores e, quem sabe, se candidatar também ano que vem. Gente, a gente vai ficando por aqui. Mari, muito obrigado mais uma vez por estar com a Beijo, beijo, gente. beijo. Um beijo verde para você. É muita alegria, a gente está aqui sempre, né? É bom lembrar que esse é um programa que existe graças à Secretaria Nacional de Comunicação do Partido Verde, que só acontece também graças à ótima assessoria, o ótimo trabalho da Proempresa, e que também tem a alegria de ter toda uma rede do Partido Verde nos ajudando e sendo fonte de inspiração para os temas que nós conversamos aqui, como a Fundação Verde, Hébito Daniel, a Juventude do Partido Verde, PV Diversidade, PV Mulher, Afro Verdes e todos vocês que nos ajudam diariamente. Lembre-se, chegou até aqui, se inscreve no nosso canal no YouTube, se inscreve lá para acompanhar todas as atualizações do nosso podcast no Spotify e compartilha com aquele seu contatinho, fala assim, olha, o clima está esquentando, vamos conversar sobre isso aqui, quem sabe o clima também esquente entre vocês. Muito obrigado, gente, a gente se vê na próxima, até quinta que vem.